Olá, eu sou Flávia Torres e esse é o Pitaia Cast, que vai deixar você mais saudável consumindo conteúdos. Afinal, informação também alimenta. Hoje a minha conversa aqui é com a Denise Barbosa Feigelman. Ela é jornalista, escritora e roteirista. E ela está lançando um livro, é o Wilson Cúria, Uma Vida em Ritmo de Jazz e Bossa Nova. E a gente vai falar também sobre as novas facetas de uma mesma profissão que a gente pode encontrar na maturidade. Bem-vinda, Denise, tudo bom? Obrigada, Flávia, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje, bater esse papo com você e trocar um pouquinho de experiência, né? Eu acho que falar um pouquinho, não só da gente, de repente compartilhar coisas que a gente está vivendo. É um prazer. E eu aproveito para pedir para você que está assistindo, deixar seu like, se inscrever no canal do YouTube. Se está nos ouvindo pelas plataformas de podcast, siga o PitaiaCast, deixe estrelinhas. E nós estamos também no Instagram, é @PitaiaCast. E se você gosta desse tipo de conteúdo, passe para as amigas e amigos pelo WhatsApp. Vamos começar a falar sobre o livro, né? Um livro que ela está lançando agora, inclusive daqui a pouco a gente vai dizer quando que vai ser o lançamento. Esse é seu primeiro livro, né, Denise? Como que foi escrever o primeiro livro? Sim, Flá, é o primeiro livro. E, assim, foi uma coisa... uma situação inusitada, porque eu sou jornalista, né? E trabalhei muito tempo, né? Em TV, em agências, em empresas, como na parte de comunicação. Mas eu nunca tinha imaginado escrever um livro. Mas, de repente, minha amiga Thaís Cúria me ligou de Londres, um domingo à tarde, e me perguntou: Denise, quer escrever a biografia do meu pai? Eu falei, como assim? Nunca escrevi um livro, nem sei por onde começar, né? Mas topei. Ah, que legal. É bom, né? Um desafio, né? Acho que a gente vai até falar um pouquinho sobre isso, né? Essas coisas diferentes que a gente começa a fazer. Não ter mais medo de fazer, né? Bom, mas aí então foi um livro que você conta, é uma biografia, né? Você está contando a história de outra pessoa. Como que foi o processo? O processo também foi uma parte bem interessante, Flávia, porque a Thaís me disse o seguinte, né? Me falou um pouco da história do pai dela, que é esse músico, esse professor, né? Wilson Cúria, que é esse professor que tem um legado tão importante, né? Para a história do jazz, bossa nova. Mas ela disse o seguinte, que a mãe sempre esteve presente na vida dele, ela sempre esteve ali, foi o suporte da vida inteira. E aí, a mãe dela, né? A mãe esposa dela, dele. a esposa dele, a Lucy, né? Por isso que o livro no título tem, né, a história do Wilson Cúria na visão de Lucy Cúria. Certo. E eu pensei nisso e falei com elas. Falei, olha, o que vocês acham da gente intercalar a primeira pessoa com a terceira pessoa, né? O narrador conta a história, as passagens da vida do Wilson, de tudo que vai acontecendo, mas intercala com a primeira pessoa, que é a Lucy, falando do ponto de vista dela, de como aquele fato foi para ela, complementando com o sentimento dela, né? E uma outra coisa que eu sugeri é que a gente não seguisse a linearidade do tempo, que é comum nas biografias, né? Que a gente começa a história de quando nasceu e vai até, se a pessoa faleceu, até essa data. Eu sugeri que a gente falasse por tópicos, né? O professor, a vida dele pessoal, a vida do casal. E a gente começa o livro com essa história de amor, da Lucy e do Wilson. Então, é uma trajetória também diferente, né? E, assim, escrever esse livro, assim, como você falou, como foi esse processo, eu como jornalista, tinha essa expectativa de conversar com muitas pessoas, de entrevistar, ter vários ângulos, né? E pontos de vista a respeito do biografado, do Wilson. E a Lucy, por um gesto de amor, de carinho, ela decidiu que seria ela. Ela queria contar a história. A partir do ponto de vista dela, e ela seria a única entrevistada. E a gente também
eu teria como base uma série de matérias que eles juntaram durante a história dele, porque ele deu muitas entrevistas, ele tinha até colunas em jornais, em revistas. Então, eu pegaria esse material. E aí eu fiquei assustada. Eu falei, puxa vida, será que isso vai ser suficiente? Será que a gente não vai faltar informação? E eu sinto que não faltou, eu sinto que essa história é uma história amorosa, é uma história contada por um ponto de vista único, que é dessa esposa que está ali o tempo inteiro do lado do Wilson, ajudando ele a formar esse legado. Uhum. É interessante mesmo. E é uma maneira, eu acho, né, de fazer biografia, né? Você tem aí hoje biógrafos conhecidos que fazem e seguem exatamente esse método de você entrevistar várias pessoas e não levar em conta a família ou não. Ok, é um tipo de biografia. Você tem as biografias feitas pelas famílias também, que tem esse ponto de vista que ela está contando um pouco mais da intimidade, né? São, acho que, opções que a gente tem, que existem, né? De biografia. Agora, conta pra gente, Denise, conta um pouquinho sobre a história do Wilson, que você biografou. Conta quem ele foi. Tá. Bom, o Wilson, ele foi um músico, né? Um músico reconhecido internacionalmente, e um professor, né? Um professor de piano, que tem um legado incrível, porque ele não só deu aulas, como ele criou métodos que foram reconhecidos internacionalmente, né? O Wilson, ele começou primeiro, assim, né, a expectativa da família dele é que ele fosse advogado. Então, ele começou a fazer direito na PUC. Eu vi que ele largou no 3º ano, né? E aí, ele levava junto, né, e enquanto ele tocava e participava de concurso, nessa época ele já ganhou um concurso super importante como o melhor tocador, melhor músico de jazz, né? E assim, as coisas foram acontecendo e ele foi percebendo que ele era músico e não ia ser advogado, né? E então ele começou a tocar na noite, né? Tocando com Dick Farney, Moacir Peixoto, Johnny Alf, assim. E ele também sentiu que ele tocou um tempo na noite, mas que ele não queria, assim, que não era essa a carreira dele, não era essa a vocação dele. E ele percebeu que a grande vocação dele é, de fato, ensinar, transmitir. E isso, assim, ele fez com um amor, com uma dedicação, que você vê o reconhecimento dos alunos, assim, ter, de fato, ele como mestre, sabe? Ele, de fato, foi um professor desses diferenciados, desses que você fala, é mais do que um professor, sabe? É alguém que te leva a um patamar diferente, né? Então, a vida dele, assim, é repleta de situações interessantes, assim, ele tocou no show da Sarah Vogel aqui no Brasil, nos anos 70. Quando a Liza Minnelli veio aqui para uma vez um show, ele foi convidado para conhecer e tocou no ensaio junto com ela. Vários artistas famosos visitaram as escolas dele, né? Então, ele tem ali um legado que é como professor, mas ele estava muito, assim, inteirado, ele estava sempre muito conectado. Ele escrevia cartas para os músicos que ele admirava fora do Brasil e se correspondia e logo começava a trocar. Então, ele era uma pessoa muito antenada, muito ligada num contexto, sabe, geral. Numa época que a gente vivia de cartas, né? A gente está falando de 1950, 1960. Não é como hoje em dia, que você manda um e-mail e responde e manda sua música e a pessoa vê. Não, ele fazia tudo isso
por cartas. Quando ele queria mandar uma música, ele mandava uma fita. Uhum. Então, assim, ele foi um cara bem adiante do seu tempo. E acho legal porque eu estava pesquisando e eu encontrei no YouTube o vídeo. Ele gravou alguns vídeos e ele tem algumas publicações muito renomadas, né? Que foram um marco para aprendizado. Sim. Né? E aí hoje, se você procura no YouTube, eu achei alguns vídeos que ele fez, algumas videoaulas, né? Eu imagino naquela época, como isso era difícil de ter uma difusão, né? Mas hoje você tem essa difusão muito mais fácil. E ele tinha uma facilidade, né, incrível para fazer arranjo, para fazer improviso, né? E você acha qual foi a importância desse aprendizado, quer dizer, dele como um professor até hoje, assim, acho que para a promoção dos estilos, né, de bossa nova e de jazz? Olha, Flávia, o Wilson, por exemplo, ele não foi só um professor que estava ali passando métodos já existentes. Ele desenvolveu métodos, né? Na escola dele, ele criou os métodos que ele aplicava na escola. Então, você podia escolher mais ou menos o que você queria aprender e como você queria aprender, né? Dentro daqueles métodos que ele tinha desenvolvido. E assim, ele ampliou aquela coisa só de uma escola que reproduz, né? Ele escreveu 5 livros, né? Livros de harmonia, de improvisação, e um dos livros dele, que é o Moderno Método para Piano e Bossa Nova, foi considerado em 74 pela revista Downbeat como a principal publicação de Bossa Nova nos Estados Unidos. Quer dizer, assim, realmente um marco, né? E além dos livros, ele desenvolveu as videoaulas, né? Como eu te falei, ele estava ali ele acreditava nessa tecnologia, na possibilidade de transmitir a partir da tecnologia também. Ele usava a tecnologia na sala de aula, né? Então, foram também, acho que umas 5 videoaulas que estão disponíveis até hoje no YouTube. Então, é um professor que deixa um legado não só do que os alunos viveram, do que os alunos aprenderam, mas de conteúdo mesmo, né? Do que ele criou, do que ele desenvolveu. E isso eu acho que é um diferencial bem grande. Na verdade, ele estudou na Berkeley também, né? Sim, no Berkeley College. E, assim, eu acho que um dos primeiros alunos aqui do Brasil a estudar lá. E, assim, teve o reconhecimento dos professores. Um dos professores lá da Berkeley escreveu como um prefácio para ele no livro de Bossa Nova. Então, E assim, como eu te falei, ele mantinha contato, né? Ele mantinha contato com esses professores, ele mantinha contato com os artistas que ele admirava. Ele estava sempre se atualizando, né? E passando isso para os alunos, né? Isso é muito importante para um professor, né? Para alguém que quer transmitir. Então, quem quiser conferir o lançamento do livro, quando que vai ser, Denise? Olha, o livro vai ser lançado no dia 29 de abril, às 18h30, na livraria da Vila do Shopping da Cidade, que é na Avenida Paulista. Certo, aqui em São Paulo, né? Exatamente. Que legal. Então, a Denise vai estar lá, Dona Lucy estará? Lucy vai estar comigo, a Thaís, né, que é filha da Lucy e do Wilson, querida, que vai estar aqui para estar nesse lançamento também. E vai ser um prazer muito grande, né? Quem quiser conhecer um pouco mais, que não conhece, eu acho que é uma oportunidade. E para os alunos, para quem já conhece o Wilson, acho que vai ser um momento bem especial. Que legal. Agora eu vou pegar essa questão do livro como um gancho para uma outra discussão que eu acho interessante. Que a Denise, ela tem uma carreira diversa dentro da comunicação e escreveu um livro agora. Conta um pouquinho sobre... Você falou no começo um pouco sobre a sua trajetória, mas fala um pouquinho mais sobre os lugares onde você passou e como isso hoje, essa diversidade, contribui para você fazer essas coisas, continuar tendo mais diversidade ainda na maturidade. É interessante porque, assim, eu sou jornalista, eu comecei trabalhando em TV, trabalhei 10 anos praticamente em TV ao vivo,
Depois... O que você fazia na TV? Eu produzi o programa, por muito tempo, o programa da Silvia Popovic. Tá. Eu dirigi um programa com a Lolita Rodrigues, mas, assim, não o antigo programa da Lolita. Não Almoço com as Estrelas. Não Almoço com as Estrelas. Mas depois de um bom tempo, né? Muito tempo depois que o Ayrton tinha morrido, ela foi convidada para fazer um programa na TV Manchete. Uhum. E era um talk show à tarde, uma conversa simpática... Que naquela época, por exemplo, a gente chamou pessoas como, por exemplo, a Ivete Sangalo, estava começando, né? Então, eu lembro disso, eu falo, gente, é muito engraçado, né? Uhum. Porque você começa, assim, você está num programa de TV e a pessoa está começando e depois de um tempo você fala, nossa, ela estava ali pedindo, assim, um espaço para se divulgar e hoje, né, outras pessoas, aconteceu isso nesse programa. Então, assim, participei, trabalhei em TV, depois trabalhei em agência, né, agências de comunicação. Depois mudei do lado do balcão e fui trabalhar em empresas, né, como gerente de comunicação. E, assim, quer dizer, eu não fiquei o tempo inteiro num lado só, né, da comunicação. E aí, quando eu completei 50 anos, eu percebi que, falei, puxa vida... sabe, parece que deu. E me deu, eu sendo bem sincera, assim, me deu uma crise. Sabe aquelas crises existenciais que você tem na adolescência? Eu tive aos 50, do tipo, e agora? Sabe, assim, será que eu quero continuar, sabe, trabalhando em empresa ou em agência? Ou, sabe, eu falei, eu já fiz o que eu queria fazer nesses lugares, assim, o que eu quero agora, né? E, olha, eu vou te contar, foi um ano de reflexão, sabe, um certo sofrimento interno, buscando o que eu queria. E um dia eu encontrei uma amiga que também, né, estava nessa faixa aí de idade um pouquinho mais nova, e eu tinha perdido minha mãe há pouco tempo, e ela tinha perdido o pai. E a gente começou a conversar e falando dessa situação, dessa crise, a gente resolveu fazer um roteiro para uma série documental sobre mulheres de 50. E fizemos. E foi, assim, nossa primeira experiência em tentar ir em produtoras e tentar vender o programa. Isso há 10 anos. Né? Depois de um tempo começaram a aparecer, assim, de fato, pessoas falando sobre isso, peças, artistas... Porque eu acho que sim, é um movimento de uma geração que está envelhecendo de um jeito diferente. Que está amadurecendo de um jeito diferente, que não está se vendo mais sentada em casa, esperando o tempo passar. Né? É uma geração que, ao mesmo tempo, você é vó, mas você está produzindo, se questionando, buscando coisas diferentes. E eu fui buscar, assim, a série. Esse roteiro é a Fabiola Lago? Isso! Nossa querida. Nossa amiga em comum. Beijo, Bia. E eu ia falar agora exatamente dela, porque a gente escreveu outros roteiros. Eu escrevi junto com a Fabiola outros roteiros. E um deles, por exemplo, a gente está agora entrando em editais com agências. Então, assim, é sempre muito prazeroso estar junto, né? E a gente viveu, eu e a Fabiola, essa crise junto, né? Fabiola, você sabe o quanto foi, né? E quanto é prazeroso e difícil, né? Esse momento da criação. E assim, descobrir um novo ofício, né? Porque eu também não me imaginava roteirista. Não fazia ideia do que era isso. Aliás, deixa eu te perguntar. Você começou a escrever roteiro? Eu sei que você fez vários tipos de texto, né? Você acabou de fazer um livro. Você teve que aprender alguma técnica? Ou você usou tua bagagem? Quando que foi? Você teve que fazer algum curso? A bagagem a gente sempre usa, né? Tudo que a gente aprendeu está ali. Isso é um estofo, um suporte importante para você escrever, né? Seja um livro, seja um roteiro. Mas eu estudei muito. Eu fiz diversos cursos, eu fiz diversas aulas na Escola de Audiovisual da USP, como ouvinte, e fui aceita pelos professores, tranquilo, assim, uma receptividade muito legal, né? Então, foram
muitas horas, assim, não foram poucas, não. Foram, assim, tipo, mais de 1000 horas de estudo, de leitura, de cursos, né? E porque não escrever um roteiro não é simples. E quando você fala, por exemplo, tem roteiros diferentes, né? Roteiro de curta, roteiro de longa, roteiro de série. E eu me interesso muito por roteiros de série, né? E a série, ela tem documentos específicos, por exemplo, como a Bíblia, né? A Bíblia, que é um documento que você faz para apresentar a sua série, né? Para as produtoras, é um documento, entre aspas, de venda e também de apresentação dessa história. E ela é uma coisa extensa, que você tem que pensar não só na história como um todo, mas no universo que ela vai acontecer, nos personagens, sabe? Você desenvolve todas as sinopses de todos os episódios, desenvolve o primeiro episódio e aí em roteiro. Então, assim, é um documento de umas 20, às vezes 30 páginas, né? Mas é uma criação, para mim, muito prazerosa. E muito rica, né? Muito Porque você rica, cria um universo, né? muito rica. E, assim, eu desenvolvi com a Fabíola algumas séries e desenvolvi com uma outra parceira, que é a Caia Amoroso, uma série que é um lado que eu gosto muito, que é a série infantil e infanto-juvenil, né? E uma dessas séries, que é uma série infantil, que é o Quintal de Yuri, do Yuri, eu ganhei um prêmio, né? Como roteiro de melhor série original. Foi um prêmio organizado pela Organização dos Estados Ibero-Americanos, para justamente jovens roteiristas, né? Então, jovens, super jovem, iniciante. Então, assim, eu sinto que isso, né? Que na maturidade, depois dessa crise, eu descobri o prazer de um ofício que eu não conhecia e fui aprender e estou aprendendo até hoje. E isso acho que dá uma energia, uma vitalidade muito boa para a gente, sabe? E outra, Flávia, assim, você imagina, você com, sei lá, 18, 20 anos, entrar nesse espaço do audiovisual é dificílimo. Quem conhece a bolha que é, né, o audiovisual sabe o quanto é difícil penetrar nesse universo. E assim, mas a gente tem que acreditar, a gente tem que batalhar. Não pode desistir, né? Às vezes demora um tempão, demora muito tempo. Você consegue. Se você baixar a cabeça, você já vai na primeira. Então, assim, nunca é fácil. E Denise, o que você usa das suas experiências de vida para essas histórias que você conta agora nos roteiros? Olha, eu sinto que, assim, a gente fala muito do que a gente conhece, do que nos toca, do que faz sentido para a gente, né? Se você escrever uma história que não te toca, que não, sabe, que não te move, é uma história fria, né? Uma história que não tem alma. Então, toda a nossa história, assim, a minha história de vida, o que eu vivi, o que eu gosto, o que eu li, o que eu, né? Permeia, né, as histórias dos meus personagens, né? Porque não tem como você não permear, né? Não tem como você não passar isso, você não descrever um pouco de você, né? Naqueles espaços, naquelas falas. E, claro, expandindo, né? Com certeza absoluta, porque não é só sobre você, né? Agora, eu fiquei curiosa sobre esse roteiro aí sobre mulheres de 50 anos. Dá para você contar um pouquinho mais para a gente sobre o que é? Então, na verdade, como eu te falei... É um documentário, não é? É uma série documental, né, que eu e a Fabíola desenvolvemos. E a gente pensou no seguinte formato. A gente abordar temas, né, que a mulher de 50 anos geralmente se questiona ou está passando, né? E a gente imaginou, né? A gente pensou em mulheres que na época estariam com 50 anos, né? Desde mulheres famosas a mulheres comuns, né?
E profissionais também, né, da área, psicólogos, comentando um pouco o que é esse processo, do amadurecimento, de ter 50 anos. Assim, eu senti muito como um marco, sabe? Um marco que parecia assim, nossa, 50 anos agora, né? Como assim, né? Minha mãe com 50 anos, minha avó com 50 anos, e eu tô tão diferente, eu tô vendo uma vida inteira pela frente, como é que é isso, né? Então, a gente quis mostrar isso, assim, a expectativa e a diferença dessa mulher de 50 anos dentro desse mundo de hoje, né? Hoje eu tenho 60. Então, assim, hoje eu sinto também, né? Que você vai envelhecendo, os anos vão se passando. Sim, você tem as suas dificuldades, sim, tem as questões, né? Tem várias questões, tem questões que, né, que é um fato, não tem como você dizer, meu Deus, mas eu tô cada vez me sentindo melhor, eu acordo mais nova a cada dia. Não, a gente acorda mais velha a cada dia. Consegue fazer todos os movimentos. Mas assim, a gente tá, né? A gente tá estudando, fazendo ginástica, dando conta da casa, dando conta de uma série de coisas. Então, é uma geração que é diferente, assim, que traz um marco de busca para uma vitalidade, né? Para uma longevidade com qualidade de vida, né? Com criativa, né? Desde quando você chegou nos 50, você ficou pensando nas coisas que você não tinha realizado, que você queria realizar ainda? Olha, é engraçado. Como eu te falei, né? Dentro do jornalismo, eu flutuei em vários espaços. Eu sou casada, muito feliz, tenho filhos, né? Daniel, a Bia, Dario, meu marido, tenho netos, né? Minha nora, a Chloe, meus netinhos, a Charlotte, o Martão. Olha, coisa de vó, gente. Porque assim, a gente parece moderna, a gente parece atual, mas é isso. Mas assim, moderno não é também. Eu acho que a afetividade continua igual. Exatamente. A modernidade, eu acho que mora em outras coisas, né? Exatamente. Isso é uma discussão interessante. Exatamente. Né? Porque eu acho que o moderno e o que liberta não é exatamente você fugir e ficar morar na montanha e não ter mais ninguém. Né? Assim, são suas relações, seus amigos, sua família. Relações continuam. Então, assim, a minha família, assim, ela é um espaço que me preenche muito. Falo assim, nossa, isso para mim é algo que fala, nossa, tá aqui, tá completo, né? Na parte profissional, eu sinto muito isso, assim, sabe? Puxa vida, quanta coisa que eu fiz e me sinto bem. Por exemplo, coisas que eu, puxa vida, o que você não fez, que você gostaria de ter feito? Por exemplo, na época da adolescência, eu gostaria muito de ter passado, sabe aquelas coisas que as pessoas fazem até hoje, um intercâmbio de um ano fora e, de fato, ficado fluente num inglês maravilhoso? Adoraria. Não fiz. Meu inglês é ok, ia ser meio macarrônico, porque é um sotaque mais ou menos, né? Então, assim, eu gostaria de ter feito essa experiência, gostaria. Mas eu lembro que quando eu já estava casada com um filho, eu passei um mês numa agência em Londres para ter um pouco dessa experiência, sabe? Assim, já não era um ano, não era exatamente isso. Mas eu fui tentando, né, buscar coisas que eu pudesse... Puxa vida, o que eu poderia fazer que eu não fiz, né? E eu acho que sempre vai ter alguma coisa que você não fez, né? Alguma coisa que você... Puxa, poderia ter... Mas eu sinto, assim, que do básico, assim, da vida, eu sinto que sim, eu fiz a maioria das coisas que eu estava afim. Denise, você acha que nos 50 a gente está mais perto do fim ou do início da vida? Então, engraçado, quando a gente fez, eu e a Fabíola fizemos esse roteiro para o documentário, era 50 anos e uma vida pela frente. Era exatamente essa frase. Então tem tudo a ver com esse início, né? Exatamente, 50 anos e uma vida pela frente. Porque a gente vislumbrava essa vida, a gente não via
um declínio e uma queda e agora é o daqui para baixo e a gente vai só esperar algo que é o fim. Não, a gente vislumbrou muito essa coisa da vida pela frente mesmo, né? Do que a gente tem para criar, para desenvolver, a energia que a gente tem, o que a gente tem de experiência, né? Para fazer coisas com essa experiência também, né? Quando a gente está ali na adolescência, a gente está tropeçando e fazendo e aprendendo tanta coisa ao mesmo tempo. Aos 50, você já tem ali uma bagagem que te permite ser um pouco mais sereno, um pouco mais tranquilo, às vezes nem tanto, mas a gente tem sim essa expectativa de uma vida ainda, né? Que é uma vida para ser bem vivida, né? É o que a gente espera, né? É isso aí, eu também espero bastante. Denise, obrigada pela conversa. Deixa pra gente onde as pessoas podem te encontrar. Bom, Flá, eu, assim, não tenho muitos contatos, mas tem o meu Instagram, né? Que é o Denise Feigelman. Sempre tenho interesse em, como eu te falei, né? Produzir aí os meus roteiros, os roteiros que eu fiz em parceria, né? Então, se alguém tiver interesse em falar sobre isso, em conversar também sobre isso, eu tenho o maior prazer. Então, legal, fica aí. muito bom. Deixa nos créditos, na legenda, porque o Feigelman é difícil de... É verdade, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Obrigada, Denise. Obrigada a você, Flá. Foi um prazer estar hoje aqui, viu? O prazer foi meu. Obrigada a você também por ter assistido. Não esqueça de deixar seu like. Se está assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal. Se está nos ouvindo pelas plataformas de podcast, siga o PitayaCast e deixe estrelinhas. Nós também estamos no Instagram, @PitayaCast. E se você gostou desse vídeo, assistiu até agora, passe para as amigas e amigos pelo WhatsApp. Um beijo, tchau, tchau.